novamente hoje para partilhar convosco um tema que me tem despertado curiosidade nos últimos anos, que tem a ver com a misteriosa afirmação do Senhor Jesus Cristo no Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículo 12, onde o Filho de Deus foi peremptório a afirmar que, desde o período de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Noutra versão diz, desde o período de João Batista até hoje, o reino dos céus tem sido assaltado com violência e os violentos procuram apoderar-se dele. Há muitas mais outras, traduções que mais ou menos vai se ajustando aquilo que é a interpretação, aquilo que é a linha de pensamento que essas versões têm sobre esta enigmática afirmação do Senhor Jesus Cristo. E a questão que se levanta aqui, que tem sido também a minha inquietação, é de saber se o reino de Deus pode ser realmente tomado de assalto. Esta é a primeira interrogação. E por quem? Mas antes de responder essas duas questões, importa em primeiro lugar definir o que é reino de Deus. Reino de Deus significa soberania universal de Deus sobre o universo, mas de forma muito mais especial sobre aqueles que confessam o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Ora, feito de forma muito subsumida esta definição, estamos agora em condições de responder à primeira questão. Se o reino de Deus pode ser tomado de assalto? Naturalmente que essa questão não é propriamente... não se levantou querelas doutrinárias sobre isto. A resposta é obviamente que sim, fazendo fé à afirmação do Senhor Jesus Cristo. O reino de Deus pode ser tomado de assalto, porque isso que o Senhor Jesus Cristo diz. Agora, a questão que se coloca é por quem? Quem são essas pessoas que podem tomar de assalto o reino de Deus? Se são os filhos de Deus ou se são pessoas que não são filhos de Deus, se são os ímpios. Isso que é a questão que se levanta aqui, que cria enigma, que cria problema, que cria divergências, querelas sobre este texto. No original grego, por aquilo que eu consultei, vários comentários e vários biblistas, reputados que eu li, pelo menos no grego ali, o tomar, o verbo tomar, não está clarividente se está na voz passiva ou na voz ativa. Esse pormenor é determinante para saber como é que se o reino de Deus está a ser tomado favoravelmente ou desfavoravelmente. Isto é, se conseguimos apurar este verbo tomar no grego, se está na voz passiva ou na voz ativa. Tem havido querelas, pelo menos não se conseguiu, uma linha condutora, há uma divergência entre os teólogos e alguns interpretaram aquilo como sendo o tomado, o verbo tomar, como sendo que está na voz ativa. E os outros entenderam que não está na voz ativa, mas sim está na voz passiva. Este pormenor é muito determinante para compreender o elemento teológico e teleológico desta afirmação do Senhor Jesus Cristo. Porque se nós considerarmos que este verbo está na voz passiva, é sinal que aqueles que estão a tomar o reino de Deus não são pessoas propriamente afeto a este mesmo reino. Ao passo que, se nós considerarmos que o verbo está na voz ativa, isto já demonstra que aqueles que estão a tomar o reino de Deus não o tomam por uma perspectiva negativa ou desfavorável, mas sim são as pessoas que são afetas ao próprio reino de Deus, neste caso, os filhos de Deus. Pronto. Mas, como eu estava a dizer, não se chegou a um consenso sobre a interpretação, o alcance último desta afirmação do Senhor Jesus Cristo. Mas, a meu ver, fazendo fé o contexto da afirmação, porque às vezes há um texto sozinho que nós não conseguimos chegar ao seu alcance, que precisamos de outros elementos e o próprio também contexto para chegar a uma conclusão final. Eu entendo que as pessoas, o reino de Deus, como já disse, pode ser tomado de assalto. As pessoas que estão a tomar de assalto o reino de Deus são pessoas que não são afetos ao reino de Deus, ou seja, não são propriamente os filhos de Deus. Por que eu digo isto? Há aqui dois elementos que me levam a ter essa interpretação. O primeiro elemento é que no texto sagrado diz claramente, tal como já tive a oportunidade de ler, diz, desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Há aqui duas palavras nesse texto que podem nos levar a ter muitas desconfianças de não considerar aqueles que tomam o reino de Deus
que são realmente filhos de Deus. Por quê? Porque a palavra aqui é violência e a segunda palavra é a força. Nós sabemos que essas palavras têm mais conotação negativa, aliás, tem mais no sentido geral da Bíblia, sempre tem a conotação negativa do que propriamente conotação positiva. Mas numa perspectiva propriamente cristã, essas palavras são palavras que não têm propriamente um cunho favorável, que não têm um cunho que podemos considerar de bom, mas sobretudo mais no contexto negativo. Isto porque a violência é uma coisa censurada na Bíblia. O Senhor Jesus Cristo foi o próprio que censurou isto. Ele não comungou da visão zelota que entendia que para se entrar no reino de Deus é preciso, ou por exemplo, para fazer cumprir a vontade de Deus, é preciso recorrer a todos os meios, inclusive meio de violência, para poder fazer vincar o reino de Deus. E Jesus não aceitou esta interpretação, esta leitura de violência, mas sim, é a ação do Espírito Santo, é por via do Evangelho, é por via de paz que nós conseguimos entrar no reino de Deus. Logo, essa expressão já de violência aqui tem para mim, a meu ver, essa é a minha interpretação, é negativa. Mas um outro elemento aqui é força. Ninguém consegue isto fazendo contra-argumentação, porque as pessoas que defendem que o tomar ali está numa perspectiva, o verbo está numa perspectiva passiva, logo os que estão a tomar o reino de Deus são filhos de Deus, com base no esforço, na determinação, no engajamento, no sacrifício para poder conquistar o reino de Deus, que havia começado com João Batista, porque João Batista, quando começava a pregar, foram as pessoas que foram ter com ele no Rio Jordão. Pronto. E esse corrente de interpretação entende que essas pessoas que vão ao encontro de João Batista ilustra também o esforço, o empenho que faz com que essas pessoas e demais pessoas que são filhos de Deus fazem para entrar no reino de Deus. Mas eu não concordo com essa afirmação, porque como eu estava a dizer, ou esta leitura, este entendimento, essa doutrina. Por quê? Porque, tal como eu estava a dizer, a violência é algo sempre censurado. Jesus rejeitou a visão zelota para todo custo e, enfim, afirmar os propósitos de Deus na terra. Essa é a primeira leitura. Mas a outra leitura tem a ver com a questão da força. Isso também belisca com a ideia da graça, que nós somos ensinados mais precisamente em Efésios capítulo 2, de versículo 1 a 10. O apóstolo Paulo foi muito categórico a mostrar que a salvação não depende de obra nenhuma, de mérito algum, de qualquer tipo de esforço, de qualquer tipo de colaboração humana, mas única e exclusivamente através da vontade de Deus. Ou seja, nós somos salvos, todos aqueles que são salvos, que são filhos de Deus, essas pessoas são salvas justamente porque Deus quer, Deus escolheu-os, Deus elegeu-os para a salvação, Deus escolheu-os através da graça. Não porque eles colaboraram, não porque eles fizeram para merecer isso, não porque esforçaram, mas única e exclusivamente pela graça. Naturalmente que esta graça também tem está subjacente à ideia do esforço, mas não é esforço que parte das pessoas. É o próprio Deus, como nós falamos das boas obras, é Deus que também, enfim, providencia ou proporciona essas ações humanas para poder concretizar os seus planos salvíficos. Ou seja, como eu estava a dizer, essas duas palavras levam-me a ter essa interpretação, que não é por violência, não é por violência, aliás, já dizia o autor sagrado, o livro de Zacarias, não é por força nem por violência que nós conseguimos a simpatia de Deus, que nós conseguimos triunfar, mas única e exclusivamente pelo próprio poder de Deus, pelo próprio a soberania de Deus. De modo que isso são duas palavras aqui que me levam a ter essas duas leituras e sobretudo, que entra claramente em contradição quando nós falamos que é por esforço, as pessoas que estão no reino de Deus, pela força, considerando que eles fazem dedicação e determinação para entrar nele, acho também que belisca com a ideia da graça, que nós sabemos que a salvação é única e exclusivamente pela graça de Deus, é única e exclusivamente a ação de Deus para com o homem. Não tem qualquer tipo de colaboração humana. Essa doutrina é uma doutrina que já ganhou mais eco, embora já estava subjacente, já estava claramente na Bíblia, mas com a reforma protestante teve mais impacto, porque a partir daí centralizou a nossa fé, mas sobretudo daqueles que são da ala
tradicional. Naturalmente que há umas outras perspectivas, sobretudo a arminiana, que não interessa agora aqui abordar. Essa é a primeira questão. Mas a outra questão que me leva a considerar que as pessoas que estão no reino de Deus são pessoas que não são afetos a eles, não são filhos de Deus, mas sim filhos da perdição, tem a ver com o facto, isso vai ganhar, tem a ver com o facto depois, no capítulo 14, nós vemos que João Batista foi preso e decapitado. João Batista foi preso e decapitado, morto logo no capítulo 14. Porquê? Porque ele censurou o comportamento do rei, por, enfim, envolver-se com a mulher que não era dele, e aquilo o rei não concordou com a denúncia de João Batista, e João Batista foi preso e a consequência final acabou por ser decapitado. Mas não é só isto. Estamos a falar, João Batista é um proeminente figura do reino de Deus, mas sobretudo o próprio Senhor Jesus Cristo, que acabou também por ser preso e ser morto. Naturalmente, tudo isto com a permissão divina. Mas além disto tudo, essas questões ganham uma abordagem mais esclarecedora quando nós pensamos na parábola do trigo e do joio, na parábola do trigo e do joio. Porque nós sabemos aqui que o semeador foi semear, ele semeou o trigo em boa terra. Pronto, neste caso podemos considerar trigo aqui aqueles que são filhos de Deus. Mas no calado da noite também foi lá alguém e plantou joio. O que é que isto quer nos dizer? No terreno onde devia estar o reino de Deus, os filhos de Deus, que foram lá plantados, também o inimigo veio e colocou o joio também ali. Mas, entretanto, o trigo e o joio cresceram juntos. Depois, quando se detectou que, de facto, também o joio estava ali, até, enfim, os trabalhadores do semeador queriam logo tirar o joio. Mas a ordem, neste caso, o grande semeador, que é o nosso Deus Todo-Poderoso, porque isso, a passagem é isso que está a tentar demonstrar-nos, Deus diz, não, deixem eles crescerem juntos, no final, tirem o joio e dobrem, mandem para o fogo, ao passo que o trigo põe nos meus celeiros. Ou seja, essa separação, isso demonstra-nos que há uma mistura entre aqueles que são filhos de Deus e aqueles que são filhos da perdição. Mas estes filhos da perdição, eles entram num treino que não é treino deles, que é treino do reino de Deus, onde estão os filhos de Deus, e eles misturam com os filhos de Deus. Pronto. Isso é a primeira leitura aqui dessa parábola que dá-nos para ter essa visão de mistura. Mas eles foram lá, nessa parábola, foram as escolhidas, foram de forma fraudulenta, foram de forma ilícita, foram de forma irregular associar-se com os filhos de Deus. Mas Deus, como é soberano, Ele diz para deixá-los crescerem juntos. Depois vai fazer a sentença, o trigo vai para a vida eterna, ao passo que o joio vai ser queimado, porque eles não fazem parte do reino de Deus. Mas a outra questão, novamente, nós vemos isso na parábola do bom pastor. Há várias figuras ali, sobretudo no capítulo 10 do Evangelho segundo João. Há várias figuras ali. Mas nós vemos aqui que ladrão, assalariado, eles fazem um conluio, eles entram, eles apropriam-se, mas sobretudo o ladrão e o salteador. Ele foi lá para tentar, enfim, de forma ilícita, enfim, atormentar as ovelhas. Aqueles que deviam cuidar das ovelhas, que são ilustrados como assalariados, eles não cuidaram das ovelhas. Enfim, quando os salteadores entraram ladrão, eles entraram lá, mas era para fazer mal, porque, como diz a passagem, o ladrão veio somente para matar e destruir, fazer mal. Mas eu vim, diz o Senhor Jesus, para trazer vida e vida em abundância. Eu sou o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. O assalariado, que aqui ilustra os falsos pastores, os falsos líderes, os falsos profetas, que deviam zelar pelas ovelhas, neste caso, os filhos do reino, eles não zelaram. Quando entraram essas pessoas, estes violentos, estes filhos da perdição, nesse treino das ovelhas, nesse treino do reino de Deus, os assalariados, esses falsos pastores, falsos líderes, que deviam cuidar das ovelhas, eles fugiram. E, em consequência disso, as ovelhas dispersaram. Naturalmente que essa dispersão tem outras conotação, uma obstaculização, mas não são atingidos, porque nem sequer podem também ser atingidos, porque tem o bom pastor, o Jesus Cristo, que zela pelas ovelhas e protege as ovelhas. Mas essas pessoas entraram ali, os outros que estavam lá a acelerar, eles entraram de forma inapropriada. Aliás, Jesus vai dizendo mesmo nessa parábola, eles entram pela porta traseira.
E esse entrar é entrar de uma forma ilícita, entrar no reino de Deus, no reino exclusivo onde deveriam estar os filhos de Deus, mas eles entram lá. E tudo isto leva-nos a pensar muitas outras questões, mas sobretudo essa evidência muito clara, essa verdade vai ganhar evidência mais clara, precisamente em 2 Tessalonicenses, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, mas concretamente nos finais de versículo 3 até versículo 4, onde o autor sagrado, o apóstolo Paulo, a falar dos sinais dos tempos, ele diz: e não tiver aparecido aquele que é rebeldia em pessoa, que está destinado à perdição. Ele que se revolta e se coloca acima de tudo o que é considerado divino ou sagrado. Mas não só isso, chegará mesmo a tomar o assento no templo de Deus, apresentando-se a si mesmo como Deus. Ou seja, esta de forma muito clara, porque esses últimos acontecimentos que ilustram a manifestação visível e clara do anticristo, que vai apropriar-se do lugar de Deus, que vai querer tomar o lugar de Deus no próprio tempo. Pronto. Isto tudo para dizer o quê? Para dizer que tudo isto leva-me a crer que essa afirmação do Senhor Jesus Cristo, que desde o período de João Batista até hoje, o reino de Deus tem sido atacado pela violência e os violentos tomam no assalto, isso faz-me concluir que essas pessoas não são pessoas do reino de Deus, mas são filhos da perdição, são filhos de diabo. E essas pessoas, eles entram, intrometem. Mas ao entrar, eles tentam criar estragos, mas não conseguem criar grandes estragos. Porquê? Porque Deus tem controle da situação. Deus não perdeu o controle do reino. Eles entram lá pela via da força e tentam atormentar os filhos de Deus. Aliás, como tem acontecido ao longo da história do cristianismo e que começou propriamente com os heróis da fé, mais concretamente João Batista e o próprio Senhor Jesus. Como diz o apóstolo Paulo, eles mataram o Senhor Jesus Cristo. Eles estão contra o Evangelho. Eles fazem de tudo para silenciar-nos, para não pregar o Evangelho nos judeus. Mas a ira de Deus caiu finalmente sobre eles. Porquê? Porque Deus continua a ter controle sobre os seus filhos, sobre o seu reino. Mas isso não quer dizer que essas pessoas não entram. Eles conseguiram entrar. Mas isso também reporta-me para a situação daquilo que sempre foi a realidade da igreja. Porque essas pessoas, eles entram, não aparentam claramente declarados como sendo filhos da perdição, como sendo inimigos da igreja, como sendo inimigos do Filho de Deus, como sendo inimigos do reino de Deus. Não, eles entram com capa de ovelhas. Eles entram como sendo filhos de Deus. Mas a sua verdadeira identidade, eles não são filhos de Deus. Esta é a razão pela qual nós vemos muitas pessoas que estão na igreja que não são da igreja. Muitas pessoas que se dizem cristãos não são cristãos. Muitas pessoas que têm responsabilidade na igreja, mas que estão comprometidos com a agenda do diabo. Não são filhos de Deus. Essa é a razão pela qual essas pessoas estão ali dentro e tentam criar um obstáculo à evangelização, criar um obstáculo à vida de santidade, criar um obstáculo à vida de compromisso com Deus, criar um obstáculo à proclamação da mensagem do Evangelho, criar um obstáculo a tudo aquilo que são os nobres princípios e valores do Evangelho. Mas eles não fazem isso de forma clara. Alguns fazem, dá para perceber, outros são camuflados, mas são falsos crentes, falsos pastores, falsos líderes, falsos profetas e falsos cristãos. E eles estão ali misturados com os filhos de Deus. Naturalmente, que próprios ovelhas de Cristo, em muitas circunstâncias, eles até não conseguem também detectar esses falsos mestres, falsos pastores e falsos líderes. Mas Deus sabe, o próprio Senhor Jesus Cristo sabe, porque em tempo oportuno ajustará a conta com esses hereges, com esses ímpios, com esses filhos da perdição, para mandá-los para o lugar que eles deviam ir, que é a condenação eterna, que é no fogo do inferno. Mas até lá, há uma luta que se impõe aos filhos de Deus para nós estarmos armados com a armadura de Deus para fazer face a esses camuflados que não são ovelhas, mas sim lobos devoradores. E eles estão dentro da igreja. Eles estão em todas as esferas da igreja. Eles tentam criar obstáculo ao reino de Deus. Eles tentam criar impedimento à evangelização. Eles estão comprometidos com o ocultismo, com a vida do pecado, com o diabo e com tudo aquilo que são os valores mundanais. Mas nós somos desafiados, pelo menos a partir desta passagem, de termos consciência que essas pessoas são violentos. Eles apoderam-se. É que eu conluio com essas pessoas que muitas pessoas têm sido mortas ao longo da história do cristianismo, os heróis da fé,
e estendendo-se até os nossos dias, das pessoas que estão a ser perseguidas, declaradamente até ser mortos em casos extremos por causa da fé no Senhor Jesus Cristo. Mas há aqueles que não se dão cara claramente, que são camuflados, que parecem que são filhos de Deus, parecem que são santinhos, mas não são filhos de Deus. Porque Jesus, como diz, Ele conhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas também conhecem-no muito bem. E em tempo oportuno, nos fins dos tempos, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, que vai concluir, ou vai dar a consumação do seu reino, onde haverá paz e justiça, onde habitará paz e justiça, essas pessoas já não estarão no meio dos crentes, já não estarão no meio da igreja, mas sim para o lugar que deveriam estar, que é a condenação eterna, que é o inferno. Que Deus realmente nos ajude a podermos ter despertamento e sabemos que estamos na igreja, mas estamos com muitos inimigos do Evangelho, inimigos da fé, pessoas que têm posições de destaque na igreja, mas que muitas das vezes não são filhos de Deus, que são filhos do diabo. Não cabe a nós, naturalmente, dizer que determinadas pessoas são filhos do diabo. Embora nós temos que censurar comportamentos, porque essas pessoas vêm camuflados, são astutos. Eles usam a eficácia de Satanás para tentar criar um obstáculo de Deus. Mas naturalmente que eles não vão conseguir, porque o reino de Deus continua e vai continuar sempre a progredir poderosamente. Porque maior o que está em nós do que o que está neles. Eles podem usar a força, podem usar a violência, eles não vão conseguir travar o impacto ou o progresso do reino de Deus em todos os cantos do mundo. O reino de Deus vai continuar sempre a triunfar, porque a igreja é chamada para vencer. A igreja vai sempre sair vitoriosa, quer seja nas traições que se fazem, quer seja no falso ensino, quer seja na heresia, quer seja na camuflagem, quer seja na corrupção, quer seja em tudo aquilo que obstaculiza a vida cristã, a santidade da vida cristã. A igreja, aqueles que são verdadeiros eleitos de Deus, vão sempre triunfar. Que possamos interiorizar estas verdades e também exteriorizá-la no nosso espiritual, e sabemos que estamos em guerra e temos de estar sempre preparados para resistir, como diz o apóstolo Paulo em capítulo 6 do livro de Efésios, estar habilitados da armadura de Deus, porque só assim que nós também estamos a demonstrar que somos eleitos filhos de Deus, que somos do reino de Deus, que somos filhos de Deus, para fazer face a esses falsos crentes, falsos pastores, falsos líderes, falsos profetas que tentam tomar de assalto o reino de Deus, que querem obstaculizar o Evangelho. Mas eles não conseguirão, apesar de estarem dentro da igreja, mas Deus não perdeu o controle. Deus continua a ter absoluto e efetivo controle sobre o reino, o seu reino, sobre os seus filhos, e ninguém pode tirar a vida, tirar a mão, tirar na mão os seus filhos de Deus, neste caso, nós que somos santos de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Até a próxima ocasião. Obrigado. Com licença.